Oi, tudo bem? Aqui seu anfitrião de sempre, Lucas Lopes, com mais um episódio de Intempéries Drops, aquela chuva de verão que vem rapidinho só para refrescar seu dia. Hoje estamos aqui num momento diferente do dia, né? Eu normalmente gravo à noite ou nas madrugadas de insônia. Contudo, eu orgulhosamente tenho conseguido vencer a insônia e dormir tranquilamente a noite inteira, está sendo maravilhoso. Obrigado, meu Deus, por essa conquista. E hoje, como vocês podem ver, é manhã, está de dia, são exatamente 9h45 da manhã. Então, eu resolvi gravar isso aqui porque eu estava lendo um pouco hoje de manhã e me veio na verdade eu já tinha essa ideia e aí isso aí só acrescentou e clicou aqui e aí a gente vai gravar hoje. Basicamente o tema de hoje é Hustle Culture. Esse é o tema central do episódio de hoje, mas a gente vai devagar aí por aí e vamos ver onde isso dá, tá? Se você não sabe o que é Hustle Culture, não se preocupe, eu já vou explicar. Mas antes, posso convidar você a seguir o podcast na sua plataforma de áudio favorita ou, se você estiver me vendo pelo YouTube, se inscrever aqui no canal e deixar um like? Muito obrigado. Bom, vamos lá. Hustle Culture. Hustle vem do inglês Hustle. Hustle. Acho que eu falei certo, né? Significa ralação, dar duro. Sabe quando você está trabalhando, dando duro, ralando? Então, isso é hustle, a grosso modo. E culture é cultura, igual a nossa palavra cultura, só que com a letra E, ao invés de A no final. Culture. Hustle culture, portanto, é uma cultura de ralação. E é bem diferente da ralação de coxa que existe aqui no nosso forró, o risca-faca, né? É uma relação mais laboral, vamos dizer assim. E, portanto, é uma cultura que eu acredito que surgiu nos Estados Unidos, né? Ela demonstra ser algo no sentido de, se você trabalhar muito, que nem um louco, você vai ser bem sucedido. E qual é o grande problema dessa cultura? Porque no papel faz sentido, né? Se eu trabalho 1x, eu ganho 1x. Então, se eu trabalhar 3x, eu posso ganhar 3x. Então, se eu trabalho mais, eu ganho mais. Só que não. E o problema não é nem só que você trabalha muito e ganha pouco na vida real. O problema é também que isso é uma receita para o burnout e para diversas outras ansiedade, enfim, diversas outras mazelas psicossomáticas aí que podem te acometer. Então, esse é o grande problema da hustle culture aí, da cultura de ralação, né? Como eu apelidei aqui em português, porque a gente não tem uma palavra igual a essa. Bom, então basicamente o que eu tô dizendo é, fica no sofá assistindo Netflix o dia inteiro que vai ser ótimo pra você. Brincadeira, não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando, eu estou defendendo aqui é o equilíbrio das coisas. É o caminho do meio, cara. Sempre o caminho do meio. Porque veja, o trabalho, ele funciona quando ele cumpre o seu papel no nosso propósito de vida. Então, se você pegar, por exemplo, trabalho por si só, você gera cultura de ralação, que é uma receita para burnout. Os próprios nazistas nos campos de concentração, eles colocavam gigante assim, Arbeit macht frei, que era o trabalho liberta, dando uma falsa impressão de que, olha, se você trabalhar duro aqui no campo, você vai sobreviver e você vai se ver livre de todo esse inferno que nós mesmos estamos colocando na sua vida. Então, você percebe que só o trabalho por si só, ele não tem muita valia, ele não serve de muita coisa, né? O trabalho por si só é só esforço, é só dor. Agora, quando esse trabalho ele está atrelado a algum propósito, aí sim faz sentido. Aí sim as nossas mentezinhas de formiga conseguem compreender o trabalho e fazê-lo de bom grado. Porque senão vira bagunça, entendeu? Senão vira hustle culture, nazismo, enfim. Então pensa assim, vamos pensar na origem do trabalho. E trabalho aqui nesse sentido, nesse momento que eu estou falando, é trabalho no sentido de esforço, de gastar energia. Na física, tudo que você faz gastando energia, gerando movimento, enfim, isso se chama trabalho, tá? A grosso modo, tá?
Desculpem-me os físicos, eu não sou físico, eu só tô gravando um podcast na humildade aqui, mano. Então o trabalho, ele acontece porque você precisa de algo. Então o ser humano, ele tava lá paradinho, sei lá, na caverna dele, e de repente ele se deu conta de que ele precisava comer. Então ele empreende um trabalho, um esforço em caçar alguma coisa para ele comer. E de repente ele percebe que ele pode plantar e que essa plantação serve para ele comer nos dias que a caça não for boa ou que não tiver caça, enfim. E aí ele vai evoluindo e essa coisa de trabalho vai acontecendo. O problema é que hoje a distância entre o nosso propósito e o nosso trabalho, ela vem cada vez mais aumentando. E a coisa que tem ficado no meio é geralmente aquilo que a gente acha que deseja. E é aí que entra a Sêneca. Veja bem, eu estava lendo o Diário Estoico, que é um livro que eu estou lendo esse ano aí, estou tentando ler todo dia, apesar de estar falhando miseravelmente, estou aqui mantendo meu esforço. Então vamos lá, hoje, dia 23 de março, que é quando eu estou gravando esse podcast aqui, o capítulo de hoje se chama A Alma Presa em uma Camisa de Força. Né? E basicamente o texto começa com uma passagem de Cartas Morais do Sêneca, que era um estoico, e diz o seguinte: as doenças da alma racional são vícios duradouros e empedernidos como a cobiça e a ambição. Elas puseram a alma em uma camisa de força e se firmaram como males permanentes dentro dela. Em resumo, a doença é uma implacável distorção do julgamento, fazendo com que coisas não tão desejáveis assim sejam perseguidas com vigor. Então, vamos lá. Então, eu estava comentando que o trabalho, tudo mais, a distância entre o nosso propósito e o nosso trabalho, o motivo pelo qual a gente está fazendo aquele trabalho, tem sido interceptada aqui no meio por alguma outra coisa que a gente, então, acredita ser o motivo do nosso trabalho, quando, na verdade, o motivo está aqui. Então, o que é essa coisa? Eu não sei, me diz você. Pode ser dinheiro, pode ser status, pode ser uma posição dentro da empresa, enfim, o que quer que seja. O Sêneca, ele fala ali de vícios, né, como a ambição e a cobiça, né? Ele coloca essas duas coisas que, teoricamente, a ambição é algo bom, né? Você ambicionar algo, você ambicionar além do que você tem e tudo mais, é algo bom. E a cobiça, numa mesa, que é algo ruim, né? Desejar o que é do outro, né? No mesmo saco e chacoalha, né? E o que eu acredito que o Sêneca estava tentando dizer com isso? Eu penso que ele estava tentando lutar contra a hustle culture. Brincadeira. Eu creio que ele está demonstrando pra gente que nós, como seres humanos, a gente é feito de desejo. A gente é feito de impulso, tá? O desejo é o que move a gente. Então pare e pensa, você está aí me assistindo ou me ouvindo, você está sentado provavelmente, você está numa posição, certo? O que faz você mudar de posição quando você está sentado? Você está sentado assim, aí você quer mudar, você muda e senta assim. O que faz você querer mudar de posição quando você está sentado? O que faz você virar quando você está dormindo, deitado na cama? O que faz você virar ao contrário? Você, girar o corpo. Por quê? Quando você deixa um objeto, por exemplo, ele fica do jeito que você deixou. Por que a gente muda de posição? Porque a gente tem desejo de se sentir mais confortável, né? Por que você vira o travesseiro ao contrário, né? Porque é geladinho, então é mais gostoso. A gente tem desejo, a gente é feito de desejo. O problema disso não está no desejo em si, mas na nossa relação com esse desejo. Então, a partir do momento que esse desejo começa a te controlar a tua vida, aí se torna isso que o Sêneca aqui está falando. São vícios, ou seja, você se torna viciado em desejo. E qual o grande problema do vício em desejo? Ele nunca é satisfeito. Ele não tem como você satisfazer esse vício, porque o desejo é uma coisa imaterial, sabe? Então, imagina que você quer um carro. Você quer muito aquele carro. E aí você vai lá e compra aquele carro. E aí passou 2 semanas, você quer outra coisa. Agora eu quero um aerofólio para o meu carro. Agora eu quero aquele jogo de rodas para o meu carro. Não é mais o carro o seu objeto de desejo, é outra coisa. Porque o seu desejo ele fica se mexendo igual o horizonte quando você está tentando correr atrás dele. Então, o que o Sêneca está falando aqui é que justamente esse vício em ambição, em cobiça, ele vai cada vez mais te aprisionando. E aí lembra lá o propósito do trabalho?
Você acha que o propósito do trabalho é o dinheiro, é uma posição, enfim, quando na realidade o propósito está muito além disso. O trabalho, ele pode te dar propósito na vida, ele pode te dar uma função, se sentir parte de algo, se sentir parte participante da sociedade. Sei lá, um médico é muito próximo ali, né? Ele salva pessoas, ele salva vidas. Eu trabalho num hospital, então eu não salvo vidas, eu só compro coisas. É esse o meu trabalho. Só que eu percebi que se eu ficar pensando muito em tipo, meu trabalho é só comprar coisas, isso não importa muito. O médico não tem com que trabalhar e aí pessoas morrem. Então, de alguma forma, eu também salvo vidas. Então, por isso, o meu trabalho também é importante. Então, veja, se o seu trabalho, se você não consegue enxergar o porquê você está trabalhando, por que você está fazendo as coisas que você está fazendo, significa que talvez você esteja perseguindo a coisa errada. E o problema não está no trabalho em si, ou em ficar sentado e assistindo Netflix. O problema é por que você está fazendo isso. Eu acho perfeitamente saudável e normal você sentar e assistir Netflix, depois você trabalhou, né, a semana inteira, tal, chega o final de semana, você quer descansar, você quer relaxar, e eu acho perfeitamente normal isso. Tá tudo certo. Inclusive, hustle culture é algo que só poderia ter sido criado por seres humanos, né? Imagina, uma cultura onde se você não está trabalhando, você é um fracasso e descansar é sinônimo de preguiça, entende? Então, uma cultura assim, ela só podia ser criada por seres humanos, porque se você olhar em qualquer outro lugar na natureza, todo o resto descansa. Sabe, tem animais que, se você pegar, tem mamíferos que hibernam por uma estação inteira. Sabe, você vai chamar esse bicho aí de preguiçoso? Chega na cara dele lá, de um urso pardo, chega na cara dele lá e chama ele de preguiçoso pra você ver o que acontece. Sabe? Então eu acho muito engraçado essa coisa, essa ideia do ser humano de querer se sobrecarregar, né, com o máximo que pode. Inclusive, se você parar pra pensar, até Deus descansou no 7º dia, então por que você não vai? Sabe? Não faz o menor sentido. Então é isso, eu vou encaminhando esse episódio aqui para o fim, mas basicamente o que eu queria dizer é trabalhe. O trabalho é muito importante na vida do ser humano. O ser humano, ele sem trabalho, ele fica latente, ele entra numa espécie de depressão por não se sentir útil. E agora é útil consigo mesmo, não com qualquer empresa ou coisa do tipo, ele não se sentir útil. Eu lembro, por exemplo, meu avô, quando ele estava em vida, ele trabalhava, ele plantava, carpia, cuidava de galinha, etc. E era isso que mantinha ele são. Ver uma pessoa com mais de 80 anos conseguindo carpir um lote inteiro, construir muro, cuidar de galinha, fazer um monte de coisa assim, é algo incrível realmente. Mas era justamente isso que mantinha ele ali. É o propósito de acordar, eu tenho que dar comida para a galinha. Porque a galinha não vai achar comida sozinha, ela vai morrer de fome, ela está presa num galinheiro. Eu preciso cuidar dos cachorros, eu preciso plantar milho. Porque se eu quiser comer curau, eu preciso plantar um milho. Óbvio que nesse contexto dele, era um contexto bem, assim, eu diria privilegiado, porque ele não dependia de ninguém, não tinha que prestar contas a ninguém. Era para ele, para a família dele, enfim. Se você for capaz de encontrar esse espaço, eu sei que é difícil pra cacete, porque eu pessoalmente não encontrei ainda também. Eu mesmo me coloco em dúvida às vezes, assim, tipo, mano, será que é isso mesmo? Tipo, eu quero ser rico, eu só quero dinheiro mesmo, foda-se o resto, eu só quero dinheiro. Mas aí eu percebo que, na verdade, não é bem assim, não funciona assim, né? E também, se você parar pra pensar, eu quero ser rico o suficiente para dizer que dinheiro não traz felicidade. É isso. Tente olhar para si, para sua vida, buscando qual o propósito de tudo isso que você está fazendo. Para que você está fazendo tudo isso? Encontrando esse propósito, fica mais fácil, deixando ele claro, evidente, fica mais fácil de você fazer as coisas que você está fazendo sem se perder, sem entrar nessa corrida dos ratos que é a hustle culture. É isso então, meus queridos amigos. Eu espero vê-los em breve em mais um episódio. Tudo de bom e até lá. Tchau, tchau.